E aí o que precisa para você fazer com que a mente governe? Você precisa de método. Qual método? TPC. Fala, galerinha! Mais um fim de cast começando aqui para vocês. E hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou rasgar todo o script. Hoje a gente vai começar arregaçando. Hoje o papo aqui vai ser de André para André. Mas não sou eu mesmo, é um outro André que vai trazer um conteúdo fantástico para vocês e totalmente diferente do que já qualquer um outro veio sentar aqui para a gente conversar. Mas é um tema que sempre me preocupou. Eu vou abrir o coração aqui para vocês, porque a sociedade caminha ao contrário do que gostaríamos, caminha para isso, onde você conseguiu sair, né, desse poço ou desse açude e conseguiu colocar a cabeça para fora, o corpo para fora e conseguiu voar. Então, eu acho que esse conteúdo é para você apertar o cinto aí, para você se posicionar bem na cadeira, pegar um papel, uma caneta, que vai ter muita coisa para você conseguir anotar e você conseguir trazer uma diretriz aí do como você vai conduzir a sua vida, o que você precisa se libertar para que a sua vida consiga prosseguir. E o cara tem muito conteúdo, a gente vai estourar tempo. Hoje é aquele programa atípico. Então, deixa o dedo no like. Se não quiser deixar, deixa depois. Assiste tudo para você ver que valeu a pena deixar o dedo no like, compartilhar, comentar. Os patrocinadores, esse aqui você vai querer patrocinar, você vai ficar arrependido de não ter patrocinado. Então, você quer patrocinar? Entre em contato, porque o próximo a gente não sabe quem pode ser. E pode ser um conteúdo fantástico ou fodástico como esse aqui. Então, vamos começar. Seja bem-vindo, senhor André. Olá, gratidão. Prazer. Seja André, né? E aí, você é o André, eu sou o André, nós somos o André. Gratidão por estar aqui, pelo convite. Né? Foi uma iniciativa aí que veio a partir de uma pessoa que mandou a mensagem para vocês. Então, a gente se conectou e essa conexão tem sempre um propósito. Né? Você que está vendo aí agora... Né? E a gente até tomei banho, coloquei o cabelinho para trás, botei perfume, botei um terninho aqui, mas isso aqui é tudo perfumaria. Talvez você se decepcione comigo aqui, mas uma coisa que ele falou ali, ó, anote, pega o caderno, porque você provavelmente hoje vai ter alguns despertares aí na sua mente. Talvez eu até esteja mirando na sua cabeça agora para tentar explodir, tentar não, conseguir explodir o teu cérebro. E se você sentir algo nesse sentido aqui, não só no cérebro, tem uma coisa que você pode sentir aqui, anote e transforme isso numa ação, porque a ação vai trazer um resultado. E você vai poder perceber alguns resultados que aconteceram e que estão acontecendo e que ainda estão por vir aqui nesse nosso encontro de hoje. Gratidão pela recepção, pela equipe toda aqui dos bastidores, do Switch, é bom demais. Me lembra os tempos aí de SBT, de SCC Santa Catarina, onde a gente via essa galera aí fazendo com que a mensagem chegue até as pessoas. Então tem essa galera aqui que está fazendo a mensagem chegar até você. Vocês viram que ficou fácil, né? O cara tem o dom da comunicação, tem o dom da fala. Então, aqui vai ser aquele podcast que eu fico mudo e ele fala tudo. Mas eu só vou dar os gatilhos aqui que ele vai se desenrolar sozinho, a gente só vai dar risada e vai anotar. Porque se você sentiu o que ele falou, esse negócio no coração, muito provavelmente você precisa executar algumas coisas para que esse amortecer aí dentro do seu coração seja eclodido. E aí você tenha muito mais a transparecer e transbordar a quem tiver ao seu redor. Andrezão, como você brincou aqui, né? Já falou dos bastidores, falou com palavras bonitas e tudo mais sobre tudo isso, é porque você tem um convívio nesse métier, né? Você já frequentou TVs, já frequentou tudo mais, mas eu quero puxar um pouquinho antes. Você começou como educador físico, começou a trabalhar com performance, com academia e tudo mais, e entrou num mundo meio obscuro dentro do esporte. Geralmente a galera busca o esporte para não entrar no mundo obscuro. Como é que foi isso daí? O que a gente está falando aqui, especificamente, né, é sobre pessoas que passam pelo uso e abuso de substâncias químicas. Talvez você aí está hoje passando por uma fase recreativa e está tudo bem, nada de errado com isso. Você cuida da sua vida do jeito que você merece, até você não conseguir cuidar mais e alguém precisa cuidar para você. Fala de novo, uso do quê? Porque daí eu vou falar a palavra. Você fala bonito, eu falo feio, vai. Como é que é? O uso do quê?
Uso e abuso de substâncias químicas, drogas, isso, cocaína, isso maconha, isso mesmo, é isso que eu queria. álcool, Na verdade, tudo nua mais. e crua. Nua drogas. e crua. É isso, a gente fala aqui um pouquinho, para aquecer, eu tô aquecendo ainda. Isso né? mesmo. Não, Primeira tá experiência certo. que eu tô tendo no podcast. Você hein? é o bonito, eu sou o feio. Você Tá. fala, eu... Mas nós dois somos Andrés, e agora, como é que fica isso? Vai ser de André para Tá. André. Então, como que chega até ali? Por quê? Tá, André, procura o esporte, enfim. Para a grande maioria das pessoas, experimentar substâncias químicas, experimentar drogas, maconha, cocaína, álcool, cigarro, tantas outras coisas assim, desperta a curiosidade. A curiosidade que vem pelo ambiente. Então, existe uma formação imaginária do experimentar. Como é que vai ser? Através de informações, começa a ver o efeito lá, todo mundo feliz. Alguém do seu círculo íntimo fala sobre o efeito, tal, isso. Alguém lá fumou, nossa, tá rindo, aquela coisa toda. Tem uma formação imaginária de experimentar. A pessoa experimenta, pum! Acontece algo na mente. Um driver novo é instalado no software, que é uma coisa que a gente pode falar lá na frente. Um driver novo é instalado no software. E esse software que você tem, que vai conduzindo a sua vida para uma vida de prosperidade, de realizações, ele é corrompido e vai afetar aonde? O seu cérebro, que na verdade você precisa governar ele, mas a sua mente não vai ajudar. E aí o que acontece? Você experimentou e teve toda aquela sensação. Os efeitos da substância química. Maconha tem um, cocaína tem outro, crack tem outro, ácido tem outro. E tantas outras substâncias proporcionam isso. Novos drivers sendo instalados. Sendo instalados. Só que drivers, talvez que não seria o que você queria para sua vida. Se você já tivesse naquele momento ali uma visão. Ou talvez, em alguns momentos, para muitas pessoas, os pais têm uma visão. E é o experimentar que vai destravar esse novo Mas corte. não conseguiu, talvez, instalar um driver para uma proteção dessa oportunidade, que é a oportunidade. Você teve uma oportunidade de usar a substância química lá. E aí você decidiu experimentar e está tudo certo. Você está correndo o risco, como você está correndo o risco, às vezes, de fazer outros tipos de coisas. Não é que está tudo certo. É uma decisão que você tomou, só que você não sabia dos riscos da instalação desse driver. Todas as pessoas que estão usando algum tipo de substância química, elas estão correndo risco, inclusive o álcool, né? Qualquer uso de substância química está correndo o risco de se tornar uma pessoa que passa pelo transtorno de uso de substância, pela dependência química ou pelo vício. Nem toda pessoa que é usuária ou que está na fase recreativa vai se tornar um viciado. Exato. Mas todo viciado um dia foi um usuário. E aí, gostou. Nossa, usou a primeira vez. Caramba, que tesão de usar essa substância química aqui. Estou dando risada. Ai, beleza, galera, tudo lá nos primeiros momentos. Às vezes é em grupo os primeiros usos. E uso e tal. E vou dizer o seguinte para você. Você também conhece um monte de gente. Cara, se você que está me olhando aí agora, você já usou substância química, você já cheirou um pó, você já usou um monte de coisa e você já fez isso usando festa, cara, se a gente sentasse aqui umas 30 pessoas, ia ter história para contar. E talvez histórias cabulosíssimas e engraçadas e que assim, que... E aquilo ali faz parte de toda a sedução, é ou não é? Faz sentido ou não faz sentido? Lógico, então aquilo fez parte da instalação do drive. Ficou um registro, segundo aí neurociência e tudo mais, você criou uma nova linha neural, uma nova ilha neural ali, que daí são termos técnicos. E aí, gostou tanto, eu vou repetir de novo. Não é ruim. Não é ruim. O que a galera não compreende, que eu daí da área da medicina, e eu como uma pessoa que nunca usei, nunca experimentei, nunca nada, mas sempre convivi com muitas pessoas, é que a pessoa momentaneamente é igual gastar dinheiro. É legal pra caralho gastar dinheiro. Agora, se eu gastar todo o meu dinheiro hoje, amanhã eu me fodi. E usar droga é a mesma coisa que você está fazendo com a tua própria vida. Você vai se divertir hoje, amanhã você vai se fuder, porque o preço vai vir mais caro. E esse fim de cast eu tô falando palavrão pra caramba. Sim. Mas é a verdade. Porque é um tema que a galera tampa muito o olho e esquece que o futuro vem aí. E aí ele não fala isso pro filho, ele não passa isso pro neto, ele não passa isso pros sobrinhos, e um dia a conta pode chegar para algum deles. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a olhar um pouco com menos medo de abordar esses assuntos para que você tenha clareza no futuro. Porque ele não é ruim. Ninguém vai falar para você, meu Deus, é uma bosta, eu usei ontem e era uma merda. Não, ele vai falar, meu Deus, é animal, cara, você precisa usar também. Mas aí ele vai destravar um novo driver dentro de você. Exatamente. Chegando até na resposta que você quer, então teve aquela experiência foi boa, foi fantástica, foi marcante. Qual a tendência? A tendência é que você queira repetir. Então, vou repetir. Ou talvez não bateu, ou foi diferente do que alguém falou, eu quero ter aquela mesma experiência e repete uma vez. Então, você torna isso
de uma experiência, de várias experiências, ele começa a tornar isso uma rotina, onde você se coloca em lugares onde as pessoas estão usando substância química, usando drogas, para você poder usar também, alguém te oferecer você usar. O segundo passo é você já criar esses ambientes. Às vezes você vai criando esses ambientes. Eu vou lá naquela festa, você não ia antes. As pessoas te convidavam, daí você começa a ir. Daqui a pouco você está criando um ambiente na sua própria residência. Não, vou convidar o fulano, Beltrano, porque ele vai trazer aqui, a gente vai usar. Num outro momento, você já começa a comprar. E no momento mais à frente, em vez de você continuar usando com as pessoas, você já começa a utilizar a substância química sozinha. Em algum ritual que você tem. E aí depois você começa a isolar. O vício, ele é progressivo. Ele começa com uma experimentação, experiência arrebatadora, aí se transforma numa rotina através dessas experimentações, repetindo as experimentações, se colocando nos lugares, e isso vai se transformar em um hábito, e o hábito e o vício é o mesmo lugar no cérebro, se transforma num hábito, só que o hábito, com o pozinho de pilim-pim-pim, vai se transformar no quê? No vício, onde se instalou aquele driver que prejudicou o hardware, que é o teu cérebro, que é a tua mentalidade que tem a responsabilidade de governar, não consegue mais governar. Quem vai estar, entre aspas, no governo é o cérebro, tomado por uma vontade gigantesca de querer usar, de querer mais aquela substância, de querer mais aquela experiência, de ter a motivação para ir buscar aquilo lá. Então, até uma coisa que a gente fala sobre empreendedorismo aqui, você me perguntou, né? Tá, mas como é que é? Você já foi preparador físico de alto rendimento, já foi personal lá na cidade de Tubarão em 2000... E você estava num alto nível de empreendedor, porque... 2001, 2002, sim. Atendia médicos, psiquiatras, atendia advogados, juízes, atletas de jet ski, atletas de motocross, era responsável para preparação física de alto rendimento de atletas de futebol, que eram exportados para a Alemanha. Isso era 2000 e? Entre 2001 e 2004, 2006. Se tivesse o Instagram, você era um cara de sucesso, todo mundo te copiando. Caramba. Então, isso acontece, né? Lá eu tinha 18 anos para 24, 25 anos. Então, isso pode acontecer com você, que é empresário. Você que é empresário, você que é médico, você que é advogado, você que é o executivo de empresa, tem um perfil do viciado funcional. Que era o perfil que eu tinha lá naquele... Tinha regras. Inclusive, eu sou mentor de empresários aqui no Brasil e também em Portugal. Da área da aviação civil, da telecom, executivos de alta performance. E várias pessoas já chegaram até mim. E o último que chegou foi da área de bioquímica. E ele tinha regras. André, há 30 anos, eu nunca usei substância química durante o dia. Mas à noite era lá. Ele tinha que ter o ritual do pó, da cocaína. E a partir do momento, através de um conteúdo, por isso que eu admiro isso aqui, que você está fazendo aqui. É fantástico, cara. Essa mensagem aqui, ela começou com o teu propósito também e vai se disseminar e vai chegar em muita gente ainda, tantas pessoas magníficas já passaram até aqui e quiçá essa mensagem aqui para você que passa isso ou tem isso na sua família. Então, e aquilo despertou, cara, porque assim... Tem pessoas, e principalmente perfis empreendedores, que usam para performance, que usam para, às vezes, associaram, né? Que tem toda uma questão de associação. Lembra do driver? O cara está sob pressão lá. Ele usou o negócio para relaxar. Então, o driver do relaxamento é associado a uma substância química. Eu preciso dar resultado aqui, entregar lá os indicadores de performance do painel de bordo da empresa, senão o pau vai comer. Lá na AGM, na avaliação gerencial mensal. É a válvula de escape. Vai lá e mete um pó, e vai. Só que ele tenta administrar, ele consegue. O pior não. O que faz com que ele avance é que ele consegue administrar, por exemplo, esse bioquímico horário, só à noite. Num curto espaço de tempo. E aí, a partir do momento que ele se tocou, que ele estava também sendo viciado funcional, porque ele conseguia administrar, mas o peso para administrar, assim, ao longo do tempo, porque ao longo do tempo, cara, se você está cheirando aí agora e está tudo bem na tua vida, tá tudo bem, mas vai passar 1 ano, vai passar 5, vai passar 10, você tem 30, você vai ter 40, você vai ter 50, você vai ter 60. Vai dar zica. Então, ele percebeu que ele estava despendendo uma energia gigantesca para administrar o quê? Disfarçar, esconder, ter que dar desculpa de não estar no lugar, às vezes não querer se mostrar, ou às vezes
achar que não estava se mostrando, mas estava lá com a família. Enfim, e tem outro lado também, se for você que é médico e até, de repente, pode até falar melhor do que eu essa questão aqui, tem alguns drivers que são instalados porque algumas pessoas, inclusive perfil empreendedor, tem muitos bipolares empreendedores. Uhum. Tem muitos empreendedores que têm um perfil de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou déficit de atenção, que são pessoas assim que têm as suas particularidades, mas quando foca em um negócio ali, faz muita coisa acontecer com altíssima produtividade. E às vezes essas pessoas, o drive que ela instalou, quando ela experimentou uma substância química, como por exemplo, estimulador do sistema nervoso central, que é a cocaína, se aquela pessoa tem um desregulamento lá no hardware, que é o cérebro, de repente baixa dopaminagem, ela fica meio do marasmo, ela enxerga o mundo que não é um mundo, mas ela cheirou uma cocaína, ativou. Ela não tá tendo a vibe da cocaína, do cara ficar ligadão e ficar conversando, blá, blá, blá. Ela se sentiu normal. Então o drive dela foi com a cocaína, através de um transtorno psiquiátrico ou uma predisposição a ter esse transtorno de psiquiátrico, ela usou e continua com aquilo ali. Então tem vários mecanismos que podem chegar para você, que é empresário, para você que é executivo agora, para você que é um profissional liberal, para você que é um gestor e vê que tem alguma coisa diferente acontecendo lá com o seu executivo, né? Porque como eu participei de vários grupos aí de gestão, a gente também sabe que existem seus colegas. Às vezes o teu colega está usando lá. Você que é médico, na medicina tem muitos médicos que usam muitas substâncias químicas. Porque isso aqui não é só para você que está usando ou não está usando, mas é para você que está olhando a pessoa do teu lado. Porque, e aqui fica essa mensagem, isso talvez não seja para agora, ou talvez não seja para você, mas isso pode ser para você que daqui a uns anos vai ter algum filho que pode entrar nesse mundo, ou teve um pai que estava nesse mundo. É um conteúdo muito abrangente, porque tá aí. Né? A droga é um dos mercados mais bilionários do planeta, se não o mais bilionário do planeta. Se a gente olhar, narcotraficantes eram os caras mais ricos do mundo. Mais do que o cara do petróleo, mais do que o Elon Musk, mais do que... Só que são um dinheiro que não é contado, porque é um dinheiro sujo, que não aparece, né? Um dinheiro transparente. Então, droga está no cotidiano de todo mundo. E ele vai derrubando e matando soldados que a gente não vai percebendo. Só que se você tiver esse olhar para você, você não vai estar nesse meio. E aí você pode ajudar quem talvez esteja nesse meio. Sim, isso até traz aqui uma discussão. Porque André, por que você não está falando com a galera que está lá na Cracolândia e tal? Tem muita gente, conheço vários parceiros que estão lá. Inclusive agora, se ligar para algum deles, está lá aqui lavando o pé de alguém lá. Mas você aí, como por exemplo, um médico, um empresário de sucesso que está passando por isso, você consegue impactar talvez muito mais pessoas ou e ter mais recursos de investir em iniciativas que possam impactar uma gigantesca camada de pessoas. Então, por isso que eu tô falando contigo aqui. Talvez... Porque foi exatamente essa tua virada, né? Você foi viu essa a isso, virada. E aí você construiu, então, agora a gente revela, você construiu toda uma atmosfera, toda uma máquina para ajudar pessoas que estavam envoltas nisso tudo a sair da lama e chegar em grandes lugares, em grandes carreiras de sucesso, como é a sua hoje. Então, para quem está nos assistindo, compreenda que ele foi um cara que passou uma dificuldade tremenda, que ele se auto-sabotou e se colocou lá dentro, porque ele já tinha um nível de sucesso muito grande onde ele estava, dentro da educação física, e por conta desses usos indiscriminados, desceu. Ele entendeu que aqui embaixo não era o mundo onde ele gostaria de viver, mas que todas as experiências que ele criou e vivenciou aqui poderiam torná-lo algo muito melhor se ele canalizasse para o bem, que era isso que eu queria terminar dizendo. As pessoas, voltando um pouquinho no que você falou, as pessoas pegam as drogas e elas usam como gatilho ou como uma válvula de escape ou como uma desculpa ou como uma bengala, cada um aí vai dar o nome que quer, para se autodefender de algo que estava dentro delas, olhar de forma diferente o que elas poderiam fazer. Então, eu tô rendendo pouco,
Ah, vou usar uma cocaína. Não, cacete, você tá rendendo pouco, ou você não tá dormindo bem, ou você não tá comendo bem, ou você não tá se hidratando bem, ou você não tá repousando bem. Vai buscar o que você tá fazendo de errado, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita, entregue pra todo mundo. Que nós erramos em como cuidar dela. É a mesma coisa eu dar uma Ferrari e ficar pondo água para abastecer. Ela não vai rodar, mas ela é uma Ferrari, ela pode pegar 200 por hora, ela é o carro mais rápido do mundo. Com água, ela não vai sair do lugar. E você é a mesma coisa. E aí as pessoas usam isso para tentar dizer, não, mas eu uso cocaína porque... Não, você usa cocaína porque você é idiota. Você tinha que olhar para você e falar, cara, eu tô rendendo mal porque eu não durmo, tô rendendo mal porque eu não como o nutriente que eu preciso, eu não tô rendendo bem porque eu não bebo água o quanto eu necessitava. E aí você começa a melhorar. Eu falo para paciente que vai passar comigo, que quer fazer alguma cirurgia, alguma coisa, que fuma. Eu falo, meu, você quer largar o hábito de fumar? Ao invés de você fumar a porra de um cigarro para você relaxar 15 minutos, abre um vídeo do YouTube, assiste um clube de piada, assiste um comédia ao vivo, lê a porra do livro, compra um livro de bolso, na hora de você ir fumar o cigarro, lê lá, 10 páginas. Pronto, deu seus 15 minutos, você pega e volta para sua atividade. Você liberou hormônio igual. Nos primeiros 10 dias vai ser uma bosta, porque o cigarro vai liberar muito mais em muito menos tempo. Mas depois daquilo lá feito por um mês, o mesmo prazer que você tinha de fumar uma merda de um tubinho, você vai ter em ler aquilo ali e a tua vida vai seguir. E aí você largou um hábito ruim para criar um hábito bom. Só que esse hábito bom pode te levar muito mais para frente, que é o que eu acho que eu entendi que você fez. Isso tem um processo de tudo isso que você falou tem um processo de adaptação também, porque quando você, digamos, quem tem um vício em pornografia, vício em comida, vício em drogas, ela prejudica o cérebro. Né, funcionamento do cérebro, o hardware. Então, precisa ter uma adaptação. Nessa violência que você fez com o seu cérebro, você prejudica o sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa é algo assustador. Você tem que olhar muito para isso, o sistema de recompensa. Onde passa ali a questão de liberação de dopaminas, a questão de motivação. Quando você para de usar substâncias químicas, ou, por exemplo, quando você estava dando essa sugestão aí para sua paciente, ela não vai sentir prazer no começo em ler. Ela não vai sentir prazer no começo em ver a porra do vídeo lá que você recomendou. Não vai sentir prazer, cara. Ela tem que insistir. Então, tem que insistir no quê? Na implementação desse driver. Como? Aí tem que trabalhar a mentalidade. Gente, imagine isso aqui que eu preciso falar agora, porque tem a ver com essa questão das drogas, tem a ver para você que é pessoa da gestão de pessoas, para você que é empresário. Para você que é um ser humano. Imagina aí agora três colunas aí. Na primeira coluna, você coloca lá software, ok? Aqui, ó, software. Na coluna do meio, você coloca driver. E nessa coluna aqui, você coloca o hardware. O software, o que é? Que nem do Windows. O Windows é o software. O Windows aqui, software, é o quê? É a sua mente. E a sua mente, ela tem que ser responsável para quê? Para governar. Pega essa palavra aqui, governar. É onde aí estava o problema da sua paciente e de muitas pessoas que largam o vício. Governar. E o que é o driver? O driver, ele é o elo de ligação entre os dois, entre o software e o hardware, que é o teu cérebro, ok? Me acompanha aqui. Se qualquer coisa, você volta e vai de novo. Acompanhe. E o driver, ele é um elo de ligação e ele precisa de senha, contrassenha, acesso. Essas senhas, contrassenha, acesso é conteúdo, é informação. E, às vezes, é o quem. Não é conteúdo e informação, é o quem vai te ajudar, ok? Tá pegando aí a visão? E o cérebro lá, que é o hardware, o cérebro, ele precisa de desbloqueio. Por que muitas pessoas não param de usar? Quer dizer, parar é muito fácil, já vou falar sobre isso. Parar de usar drogas é extremamente fácil. Por que as pessoas continuam usando, mesmo tendo parado? Porque elas não desbloquearam ainda. Algumas pessoas, você já deve ter pego lá dos pacientes teus, o cara tá quase, infartou. Aí ele começa a tomar o suquinho, fazer a caminhadinha, entendeu? Abriu o peito aqui, botou não sei quanta safena lá. Aí ele começa a fazer a dietinha e tal, porque teve um desbloqueio por conta de um impacto muito grande. Esses drivers, a gente precisa ter o acesso a esses drivers para fazer o que? A mente governar. Se a pessoa não tem consciência, por isso que eu digo, você tem que dar consciência para os seus colaboradores, você tem que desenvolver a sua consciência da sua mente, porque a mente é responsável por governar. Quando você coloca substância química, que são aqueles drivers, uma cocaína, estimulador do sistema nervoso central, álcool, maconha ou tantas outras, você está deturpando todo o teu hardware. Então, para você desbloquear ele, para fazer sua mente governar, vai ser muito difícil. Você vai ficar preso nas consequências da destruição do seu sistema de recompensa.
Então, por isso que muitas vezes se faz necessário um processo do quê? De internação. A pessoa vai lá, faz uma imersão de 2, 3 meses, né? Tem desintoxicação, fica tudo bem, uma boa alimentação, hidratação, tem novos conhecimentos, terapias, né? Tem experimentações internas, fechadas, protegidas, e aí aquele sistema de recompensa ele começa a funcionar, liberação, às vezes precisa do quê? De um outro acesso. Qual que é o acesso? O psiquiatra vai dar um acesso a uma medicação que vai ajudar no processo todo de controlados, equalizados, que também tem isso, a pessoa trocar um vício por outro, medicamentoso, porque a vizinha tomava, a prima tomava, a tia mandou tomar, ela consegue comprar sem receita. Aqui, quando a gente fala uso medicamentoso, principalmente psiquiátrico, os tarjas preta, conhecido por aí, você tem que voltar ao seu psiquiatra, não é porque ele quer ganhar o teu dinheiro ou porque ele acha legal, é porque ele tem que compreender como o seu cérebro está mudando esse sistema de recompensa com aquela dose que ele julgou necessária naquele momento. Pode ser que depois de 3 meses ele tenha que fazer um reajuste de dose para mais, para menos, ele trocar o remédio para tentar acessar, entregar um novo driver para você de outra forma. Então, essa visita ao psiquiatra de novo, não é porque o cara quer o teu dinheiro, ou não, é só eu tomar esse aqui pro resto da minha vida, porque o que acontece muito é o abandono do tratamento. Sim. A pessoa chega lá, ele me deu aqui Rivotril, pronto, Rivotril, eu vou tomar hoje, eu tenho 30, eu vou tomar até os 70. Não, minha amiga, pode ser que o Rivotril em você deixe você mais doido ainda. E aí você não é o Rivotril, só que é só daqui 1 mês, 2 meses que o cara vai entender que é o Rivotril, porque ele vai ter que ver como essa droga dentro do seu organismo te entrega uma resposta. E aí, com esses 2 meses, que ele vai falar assim, ó, puxa, o Rivotril pra você não vai dar. Você vai ter que tomar o Reconter. E aí você vai pro Reconter, e daí o Reconter na dose de 30, não era na dose de 5. Daí ele vai falar, ó, 30 tá te deixando assim, ó. Então vamos baixar, vamos por 15. Aí ele é experimental. Então ele tem que ir cercado de uma série de coisas científicas, médicas, exatamente, equalizando algo praticamente empírico, porque o ser humano, ele não é uma matemática, ele é diferente de cada um. Então não é, ó, toma 2 xícaras d'água você que tá tudo certo, todo mundo, 2 xícaras d'água, tá todo mundo bem. Não, o meu intestino vai funcionar com 3 litros, o teu com 1, o outro com 2, e a gente vai se adaptando ao longo da vida. Medicamento, principalmente tarja preta e psiquiátrico, é assim. Então não adianta você abandonar o tratamento, porque o cara te deu. Você tem que ir lá e regular ele. E o cara vai te ajudando a cercear, ou mudar. Ah, não, ele tinha o cabelo amarrado para trás com muito gel, vou no outro psiquiatra. Ah, não, ele não falou o que eu quero ouvir, eu vou para outro psiquiatra. Ah, não, ele não... Eu vou... Aí fica pingando de psiquiatra em psiquiatra, os caras ficam loucos. Agora ela tava tomando Rivotril, não sei lá por que ela parou. Agora tava tomando tal... sertralina, e aí ela vai vir um bolo e você se afunda de novo achando que você tá tentando se salvar. Então, vai devagar. Compreenda o que você precisa fazer. E para você que está assistindo, e esse conteúdo pode impactar alguém, compartilha, porque isso pode salvar muitas vidas. E esse comportamento que você estava falando ali é um comportamento de insucesso, é um comportamento de você não seguir em frente, é um comportamento de você voltar para trás e desistir. Só perde quem desiste, quem que às vezes teve uma intempérie, mas continua no governo da mente, que é aquela coisa que a gente estava falando ali, ela vai, como é que você precisa? Do acesso, talvez uma terapia cognitiva comportamental, que vai tirar também essa questão, mas se o cara tá com gel lá, por exemplo, você com gel, eu com o rabinho aqui, o cabelo raspado, não sei como é que você está me vendo aí, eu tenho uma bunda na minha testa aqui, que é uma ruga cortada assim, ó. Você já viu? Já percebeu? Você vai ver. Vai resolver? Então vamos resolver isso aqui. Entende? Então todas essas questões aqui, cara, vai trazer algum resultado? Não vai trazer algum resultado. Por isso que tem a ver com o empreendedorismo. Falei da internação ali, a internação é um processo da instalação de drivers. Mas o que você faz na sua empresa? Quando você traz um consultor? Quando você faz lá o final de semana de imersão dos seus colaboradores? Quando você se coloca numa mentoria lá com grandes empresários do Brasil, né? Às vezes investindo 200 mil, 50 mil, 100 mil, para passar um final de semana com o pessoal e participar de um grupo de WhatsApp para ter acesso ao quê? Aos drivers que esses caras que estão lá em cima podem participar. Mas daí o que precisa para você fazer com que a mente governe? Você precisa de método. Qual método? TPC. Teoria, ou seja, o conhecimento, praticar e constância. E lá na Academia da Sobriedade, que é uma das iniciativas que eu tenho, eu falo que nessa questão das substâncias químicas, você precisa do quê? Você precisa tomar a decisão de você mudar. Cara, se você está aí ferrado hoje, com a bucha no bolso, talvez você está com a bucha no bolso, talvez você está vendo esse podcast aqui cheirando uma carreira, ou sei lá o que você está fazendo fumando aí. Baseado. Fumando baseado. Você faz da sua vida o que você quiser. Eu não estou falando para... assim como as pessoas te convidam para usar drogas,
Eu estou te convidando para você experimentar, assim como você experimentou em substâncias químicas, experimenta o estilo de vida em sobriedade. Um estilo de vida com a sobriedade em alta performance, que é um estilo de vida que vale a pena se viver. E para isso, você precisa passar por isso, algumas coisas que a gente está falando aqui. Então, para você treinar essa mentalidade, a mente, que ela precisa governar, você precisa desses processos. E uma das coisas que eu falo lá é que você precisa tomar decisão. Cara, se você está experimentando, se divertindo, talvez essa conversa não seja para você. Se você já sentiu aquela vozinha, cara, mas acho que eu estou me ferrando aqui. Tem os processos do estágio de mudança. Pré-contemplação. O cara tá bebendo, tá fumando, tá cheirando. Não, mas eu não estou morando embaixo da ponte, eu pago minhas contas, estou trabalhando aqui. Né? É o pré-contemplação, que se chama de acordo com a ciência, digamos assim. O que está pensando aí? Tal. Segunda fase é contemplação. O cara, putz, minha empresa, tô perdendo os dados lá, não tô mais monitorando, faturamento caiu, não sei o quê, minha família, relacionamento, terminei, não consigo mais ver meus filhos, tá acontecendo a merda, preciso mudar, eu acho que tô bebendo demais, tô cheirando demais, alguma coisa assim. Daí, o que ele vai? Já vai automaticamente para a próxima fase, que é a fase de planejamento. O que fazer, como fazer, com quem fazer, onde fazer, quanto tempo fazer, de que forma fazer, e aí que vem as duas fases mais desafiadoras, que é a quinta e a sexta. Que é o quê? A fase de entrar em ação. Entrar em ação, o que traz? Uma renúncia. Você renunciou às drogas. No começo vai ser desafiador, porque a última dose foi ontem. Você estava cheirando 10 gramas de cocaína por dia. No primeiro dia, 5, 10, 15 dias, você vai estar loucaço para querer usar. Por isso que às vezes precisa, né, de intervenções. Então, você precisa entrar em ação, fazer coisas que talvez você goste e coisas que você talvez não goste. Se você for mimadinho, você não vai querer ir no psiquiatra, você não vai querer fazer a terapia, você não vai querer fazer não sei o quê. Nutella. Entendeu? Então, mas a partir do momento que você... Daí eu preciso falar da outra questão. Você entrou em ação e precisa manter essas ações. As pessoas voltam nas recaídas porque elas entram em ação, mas não mantêm as ações que precisam ser feitas com constância. E para você chegar nesse estágio, beleza, eu estou contemplando, estou fodido aqui, preciso mudar, quero dar um jeito na minha vida. O que você precisa agora? Uma coisa que a gente pode deixar agora aqui. O que é que você precisa fazer se você está se ferrando aí, está ferrando a sua família, está ferrando a tua saúde, está ferrando o seu coração, está ferrando a tua espiritualidade, está ferrando tudo. Calma. Não vamos revelar assim já? Você vai contar? Não? Não. Vamos deixar para o outro podcast? Vamos encerrar aqui hoje? Vai, conta, vai. Merece. Vamos encerrar aqui A galera segurou até aqui, a galera merece. Então o que você precisa? É simples, não necessariamente que vai ser fácil. Mas uma das coisas... Olha, presta atenção aqui. Eu estou falando de drogas, mas você pode aí estar ferrando tua empresa, tu precisa disso também. Uhum. Você precisa ter uma decisão. Uma decisão, mas eu vou... decisão, André, isso é papo de coach, não sei o que lá. Escuta que eu vou te falar aqui. Essa decisão vem por renúncias, mas a decisão ela está junta com uma visão. Uma visão muito clara de quem você quer ser sem usar substância, sem usar droga, sem cheirar essa cocaína que você está cheirando aí, esses litros de uísque que você está bebendo e tantas outras coisas. Então você já sabe que você não quer mais usar, mas quem você quer ser lá? Você quer ser um cara shapeado, fazer uma recaustagem aí? Você quer ser um melhor pai, uma melhor mãe? Você quer ser um melhor executivo? Você quer ganhar dinheiro? Você quer construir? Você quer ir viajar para outro país? Você quer tirar um ano sabático? O que você quer? Você quer estar mais perto dos seus filhos? Você quer resgatar um novo relacionamento? Você precisa ter essa visão clara. A partir dessa visão clara, aí vem processos que precisam ser metodológicos. Você precisa de orientação. Quem vai te orientar? Né? Eu, por exemplo, eu sou um driver. Eu sou um poderosíssimo driver que posso dar orientação. Psiquiatras, psicólogos, enfim. Então, você precisa de orientação para quê? Ter um plano de ação personalizado de acordo com o que você vem fazendo. Tem no link aqui nos comentários, em tudo mais, a descrição, o Instagram, tudo onde você pode procurar esse driver fantástico que vai te ajudar se você se vê nesse conteúdo, se você se vê precisando disso. Então, fica aqui que procurem, busquem ajuda. Todos nós estamos aqui para ajudar vocês, quem estiver assistindo aí desse lado. E ó, bicho é um driver fantástico. Plano de ação personalizado, porque você usava determinadas drogas, você usou quanto tempo, você estava usando quanto por dia, você tem algum transtorno psiquiátrico já instalado, você veio por algum transtorno, você adquiriu outro transtorno, o que tem que fazer? Plano de ação personalizado. Aí você entra em ação e mantém a constância das ações. Então, tomar a decisão, visão clara de quem você quer ser, orientação, plano de ação personalizado e entrar em ação e constância dessas ações. Isso é fato. E aí você pode utilizar também como uma overdose.
Na Academia da Sobriedade, eu envio microdose de sobriedade todos os dias para os meus os acadêmicos, digamos assim. Uhum. E agora aqui eu vou te dar a overdose de sobriedade. Então, a gente falou aqui de estágio do processo da mudança, a gente falou do que você precisa, decisão, visão, plano de ação, continuação dessas ações. E a overdose disso daí é uma filosofia, que é a filosofia da Academia da Sobriedade. Você precisa entender que a vida, ela é desafiadora. Você vai precisar se esforçar. Esforço. Sem esforço, nada acontece. Você vai precisar se esforçar. Você se esforçou para você se tornar um viciado. Era bom no começo, mas quando você começou a comprar, quando você começou a sair fora de casa, de madrugada, você batia lá nos traficantes, não tinha, você ia buscar outro, você conseguia. Entendeu? Então você se esforçou para se tornar um viciado. Então você precisa saber que você precisa se esforçar. Sem esforço, nada acontece. O que te trouxe até esse resultado não vai te levar em próximos. Então, se você estava fazendo uma coisa, continua fazendo e procura novas coisas, porque você precisa instalar novos drivers sempre. Novos drivers. A vida vai mudando, o ambiente vai mudando, você vai melhorando. Quanto mais você melhorar, mais problemas vai vir. Você vai ter a possibilidade de você se tornar um especialista em problemas. Step by step, né? Por isso que empreendedores, daí trazendo um pouco para a área do empreendedorismo, o insight, por isso que empreendedor anda com empreendedor, por isso que empreendedor está sempre em reunião, por isso que empreendedor está sempre querendo sair jantar com vários empreendedores, por isso que o ciclo de pessoas que empreendem sempre cresce e sempre se unem. Porque são novos drivers todos os dias que, às vezes, o cara no trabalho dele te fala um negócio que você consegue usar no teu, que melhora o teu, você fala um pouco que melhora o dele. E por isso que essa é a magia, por isso que você é a média das 5 pessoas que você convive. Porque talvez essas 5 pessoas vão te trazendo novos drivers, e você vai conseguindo contemplar algo melhor para você crescer. E por falar dos drivers, escreve aqui nos comentários agora quais os drivers que você está pegando do André e do André aqui. É Dos uma boa Andrés. sacada, né? Tem os empreendedores, os jovens empreendedores que eu vi que tem o seu público. E todos os demais. Escreve aqui quais os drivers você está pegando. Se quiser também falar e xingar, aí xinga aí que é bom para o engajamento. Vou né? te contar também. Isso aí. Quem é esse? Drogado ensinando outro drogado. Outro drogado, a escola da droga. Tá pensando aqui. Eu vou contar que eu sou viciado, agora estou mudando o hábito, ainda não, como eu não parei 100% ou estou tentando manter uma constância de parar, em energético. Isso, eu ia te puxar a orelha hoje. Cara, e aí ontem eu dei uma recaída, ontem eu tomei. Fiquei 11 dias sem, mas pra eu me provar que eu conseguia, que eu queria ver assim, cara, será que eu não consigo ficar um dia sem? Aí eu fui levando. 11 dias, daí ontem, cara, pós-cirurgia, 2 dias estrada e tal, eu tinha uma palestra pra dar, falei, cara, hoje eu não vou aguentar. Aí eu fui lá, tomei um Red Bull, porque eu também tenho isso, que eu também preciso mudar, instalar um novo driver, de pensar o quê? Pra mim, eu tomo isso aqui, meu raciocínio fica mais rápido, eu fico mais agilizado, então eu tenho isso comigo, que é isso que me ajuda. Tá. Mas... Então, deixa eu te perguntar aqui agora. Você viu aqui software, driver e hardware. O que aconteceu que você criou um propósito de não beber, talvez até final do ano que vem, sei lá. O que aconteceu, segundo o que você viu até aqui? Aonde que... Eu entendi Baby Serena vindo, eu entendi que tava todo mundo me vinculando muito. Pô, toma energia todo dia, pô, você tá tomando muito energético, pô. Eu vi que eu não tava tomando água, eu tava tomando 3 latinhas e não tava tomando água. E eu vi que, pô, será que... Eu não sou viciado em bosta nenhuma, eu não gosto de me viciar. Eu sou um cara que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. E agora tá todo mundo, pô, você tá muito energético, você tá no energético. Eu vou tentar ficar sem pra ver se eu me provo, eu consigo. Não, tudo bem. Você conseguiu 11 dias. O que fez você voltar, segundo aqui? Foi o software, o driver ou eu o acho hardware? Que foi o driver instalado de eu achar que isso daqui me deixa melhor. Então, como eu tinha uma palestra e eu tava cansado, tomo um energético, vou lá e vou brilhar na palestra. Tá, beleza. Posso te dar uma contribuição aqui? Lógico. Ó, pode. ele... Quanto tempo Prova você queria... viva. Quanto tempo você queria ficar sem beber Não energético? não tinha meta. Era um dia, pra mim já ia ser Um uma dia, você vitória. ficou 11. É. Bom, então, vamos... Beleza. Mas o você melhor queria, é isso. avançar. Queria avançar. Vou te sugerir, então, que você tire o final de ano sabático. Fique até, sei lá, 5 de janeiro. Topa? Vou te dar a sacada aqui. Ó, vai ser, você vai, se você fizer, não precisa se comprometer agora, mas escuta o que eu vou te dizer aqui. É que eu entendi, eu queria entender, mas você pode me corrigir,
Se eu tava usando por recreação, e daí eu entendi Você está associando isso. por associação. É. É isso que eu vou chegar lá em você. Vai. Ó, tinha um software que você instalou, que você associa... O software do Red Bull? O O Energy que é? Drink, nosso O One patrocinador. Do Lenzi. O Lenzi. Cara, eu fui preparador físico de piloto de jet ski do Ivo Sem Neto, que foi 3 vezes campeão mundial. Já tive a oportunidade de ir lá em Varginha fazer um trabalho com o Lenzi. E aí, Lenzi, como é que você tá, cara? Bora. Tudo bem? Aqui, Não ó, sei se nosso você lembra de mim. patrocinador. Tava andando de avião aí, teve... Meu Deus. Ele tá virado no... No Jiraya. No Jiraya. Mas enfim, o software o software instalado do One Energy Drink, que deve ser bem potente, esse One Energy Drink trazendo performance, você se associou com performance. Então, você instalou o driver do energético com performance. Beleza? Uhum. Beleza. Então, vários plantões e tal, aquela coisa toda, eu vou tomar um energético aqui que me dá um brilho. Eu fico melhor, fico mais atento, fico mais produtivo. Beleza. Você promoveu aqui um funcionamento no seu hardware. Você instalou esse driver, promoveu um funcionamento no seu hardware, ok? Aí você quis instalar um novo driver, atualizar o software. Vou atualizar o software, vou me experimentar sem beber energético. Fechou? E aí você começou a fazer coisas novas. Tomou a decisão, teve uma visão, porque eu quero, sei lá, me experimentar. Teve a visão. Tomou a decisão. O que eu vou fazer? Vou fazer isso. Você fez o passo a passo ali. Vou fazer isso. E começou. E foi 1 dia, e foi 2 dias, e foi 3 dias, e foi 11 dias. O que aconteceu nesses 11 dias? Até o quarto tava me matando. Tava se matando, mas depois você vai se adaptando. Embora. Sistema de recompensa, No seu 7º eu nem hardware, lembrava você mais. instalou um novo driver para atualizar o seu software, o seu hardware estava comprometido, ele foi se adaptando e agora estava indo. Porém, se lembra que eu falei que o driver aqui, que é o elo de ligação, ele é acesso, senha, contrassenha? Às vezes, o acesso são pessoas, é o quem. E esse quem, quando tem pessoas, tem um ambiente. E é muito provável que você estava num ambiente com pessoas que estavam com o driver instalado de tomar energético, enfim, alguma coisa assim, talvez conversas relacionadas a isso, que era intimamente, que esses drivers que estavam ali fazendo parte do ambiente das pessoas era intimamente ligado com a versão antiga do seu software. O Produtividade. que aconteceu? Tava indo dar uma instalado. palestra e eu achava que era produtividade e tá vinculada ao O energético. que aconteceu? Você decidiu tomar o energético e corrompeu aí a sua linha de... E tá, beleza, cara. Nós estamos falando aqui de... Nós estamos trazendo essa informação aqui, vou tomar energético, vou ficar avisado. Não, estamos fazendo para técnica. Pontual, técnica e metodologia. Pra ficar visual pra vocês. Ficar visual. Agora, quais outros drivers você poderia instalar para você também se tornar altamente produtivo e quiçá até mais, porque tem um efeito rebote disso aí. E a longo prazo... Tava ficando não, verdinho. tem o efeito rebote, cara. Tem a teoria do não sei o que, oponente, né? Você fica aqui, mas depois você tem uma queda depressiva, digamos assim, de performance do seu organismo. Então, de médio a longo prazo, talvez você pense que está ganhando performance, mas você está perdendo performance. Ok? Então, quais os outros drives que talvez você poderia instalar que te traria muito mais performance, quiçá, como você nunca viu, sem precisar utilizar esse recurso? E aí? Aí você precisa do quê? De informação. E essa informação está onde? No quem? Técnicas que a gente já sabe, você é médico, tem aí alimentação, tem prática de exercício físico, tem técnicas de respiração e às vezes pode ser utilizadas nesses momentos onde você está. É uma técnica de estimulação fisiológica, mudar o estado emocional e mudar o estado fisiológico. Você estava lá, sentindo cansado, tal, não sei o quê. Corre 1 quilômetro aí, dá 10 tiros de 100 metros. Faz 50 polichinelas. Burpee, faz aí 60 burpees aí. Você tem um saradão aqui que deve fazer um monte de coisa aí. Faz isso, você vai ativar. Você vai ativar neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina, não sei o quê. Mudou o hábito. E sabe, quando eu estive na internação, teve algo muito interessante, que todo mundo precisa saber aqui. E talvez faça parte desse contexto que eu criei aqui agora. Vantagens e não vantagens de usar drogas. Vantagens e não vantagens de você tomar seu uísque, do energético e tal, de acordo com o que a gente está falando aqui de instalação de drivers e tal. Vantagem de usar droga, bicho? Putz, festa, performance, ligadão, conversa, social, papapá.
uma listagem assim que veio uma lista de 30 itens de vantagem de usar drogas. Desvantagens de usar drogas. Família, né? Perda da percepção, dinheiro, falta né? de dinheiro. Não, cara, deu a listinha ali de 7, 10 coisas. Então, a lista de vantagens, né? Se tornar mais líder, menos envergonhado, sabe? Tem, assim, muitos benefícios, assim, não é benefício usar droga. E a lista criada pelo lista usuário. grande, pelo usuário. Se eu te falar a lista aqui do você vai falar também, cara, isso, do usuário. Com o whiskyzinho ficar não, bom. Porque a pessoa fala, não, a lista é pequena, mas a lista do usuário, que vai ter um monte de coisa boa. Aí é que tá a sacada do processo de tomada de decisão que faz parte de um despertar por um desenvolvimento pessoal. Que tudo aquilo... Quem que escreveu? Você falou ali? Usuário, drogado, noiado, o bêbado. O e ele escreveu as vantagens. É muito mais vantagem de usar do que não usar. Quem que escreveu? Foi ele. Ele ou ela. Então, irmão, tudo aquilo que ele escreveu ali, que ele tem de benefício, eu fico mais sociável, eu fico mais inteligente, eu fico com mais performance, eu fico com mais isso, me relaciono, o sexo é melhor e tal. Tem desvio de amostragem. Sabe o que é? É ele. Ou seja, se você tem mais benefícios de usar substância, é você que está despertando tudo isso que está dentro de você a partir de um drive que é a droga. Agora saiba que tudo que você sente com a substância química faz parte de quem você é, de você. Então, se você... Tô dizendo isso para te dar uma ajuda... Me arrepiou aqui. Tô falando isso para te dar uma ajuda a tomar a decisão. Se você está se ferrando aí, lembre, faça a lista de vantagens de usar. Tem muita. Faz parte de você. Que isso vai te ajudar a tomar uma decisão de não usar. Você vai passar por um desertinho no começo, porém, tudo aquilo que você tem ali de performance que a gente está falando aqui, você vai acessar. Então, irmão, você já é naturalmente uma pessoa de alta performance. Né? Você está aqui, você é médico, você vai sair daqui, tem outro compromisso. Você é uma pessoa que faz isso. Então, como que você pode ir para o próximo nível? Isso aqui, que é muito bom, é muito gostoso, do nosso amigo Lazy, que eu recomendo também, que de vez em quando... Com moderação? Com moderação. Mas falando em performance, em evolução e desenvolvimento, e é o tema que a gente está trazendo aqui, como que você pode dar o próximo salto de alta performance, assim como vários que você já deu na sua vida, sem precisar ter esses recursos? E quiçá, você descobrindo isso, e aí, o que acontece? Como é que você vai fazer novos drives, novas experiências? Você está aqui no podcast, te trouxe um monte de aprendizado. Você está ficando mais comunicativo, raciocínio provavelmente está ficando muito melhor, está se comunicando melhor com seus pacientes, está conseguindo interpretar melhor, a audição, a escuta melhorou, né? Isso já é natural do médico, mas tem muitas coisas acontecendo ali. Mas se colocar, vai saltar de paraquedas, vai voar, vai não sei o quê, entendeu? Vai fazer um... O que você fez de novo hoje? Entendeu? O que você fez de novo hoje? Então, você vai ter novos acessos, novos drives e assim, pessoas de alta performance, assim como você, e você que é empresário, executivo e tantas outras aqui, é o detalhe. O que você vai escolher poder? É a vírgula. É o detalhe, é a vírgula, é aquela informação que encaixa como uma peça de quebra-cabeça. E isso, onde é que você vai buscar? Se expondo com pessoas de mais performance que você e ambientes que te proporcionem drivers os quais você precisa. Por quê? Se tem uma pergunta que você ia fazer no final, mas eu já vou responder ela. Bora. Pode ser? Qual que é Olha o que virou isso aqui, ó. Vai. Qual que é a mensagem que você ia deixar para alguém? R mais rápido, sem cometer os mesmos erros, com orientação de um mentor. Porque se você já tem o conhecimento de todos os erros, você precisa errar mais, mas agora você já sabe errar. Então, se você lembra da visão, decisão, orientação, você já sabe qual a visão que você quer, onde é que você quer ir. Então, vai acontecer erro ali, mas são erros
para onde você está indo. Se você não sabe nada, você vai ficar errando e GPS, caindo em volta. recalculando rota. Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Lógico que tá. Nós estamos falando de drogas. Não sei se você chegou agora aqui. Nós estamos falando de uma linguagem de pessoas que passam pelos desafios do uso e abuso de substâncias químicas, de droga, álcool, maconha, cocaína e tantas outras coisas mais. De como você pode ressignificar isso, transformar isso na sua maior potencialidade. Tanto é que o projeto se chama Escolha Poder, porque você pode fazer uma escolha. Escolha tem o sentido de caminhos, tem vários caminhos, várias situações. Inclusive, se você quiser ficar onde você está hoje, você pode ficar, tá tudo certo, nada de errado, até você não conseguir mais ficar aí e alguém precisa pegar você e te enfiar em algum lugar porque você não consegue mais ficar ali. E o poder o quê? O poder é de você poder fazer alguma coisa. Poder de energia. Cada pessoa, você que passa pelos desafios das drogas, você tem um poder incrível de se transformar. Ó, frasezinha de coach aqui. Você tem um poder incrível de se transformar para transformar as coisas à sua volta e o mundo. Basta entrar em ação, insistir, persistir, resistir às tentações que estão por aí e aí conquistar tudo que está disponível para você e muito mais. Agora, presta atenção. Bora. Como é que você faz isso? Querendo mudar. Querendo mudar. E como é que você vai querer mudar? Buscando ajuda. Buscando ajuda, orientação. Então, se você está passando por isso, lembre-se que você tem predisposição ao sucesso. Você tem predisposição a ser um vencedor. Você tem comportamentos... O cara que está passando por lá tem comportamentos empreendedores. Resistência. Quantas noites você ficou bebendo? Quantas noites você ficou cheirando? Quantas noites você saía fora de casa? As características são as mesmas. Liderança, comunicação. Quantas vezes você reuniu a galera para fazer um churrasco, para pegar mais uma, para fazer uma vaquinha, vamos lá pegar mais. Vamos só mais uma. Não tem aquela, vamos pegar mais uma caixa aqui, não sei o quê. Isso aí é comportamento empreendedor, persistência, aglutinação. A aglutinação é uma das grandes qualidades de um empreendedor, de um empresário. Sim. Aglutinação, planejamento estratégico, cara, para você planejar, usar, onde usar, com quem usar, como usar, quantidade de usar, que dinheiro você vai pegar, de onde você vai pegar, que recurso e tal, isso aqui você fazia um planejamento rapidíssimo, tomada de decisão, você tomava decisão. Quer deixar isso visual? Você tem que pegar o hacker e o usuário de droga. O hacker, ele tem para empresas boas, como ele tem para fazer merda. O empreendedor é a mesma coisa que o hacker, ele tem as mesmas características para fazer coisa boa, como para fazer merda, que é ir lá se afundar na droga. O hacker também. Ele vai lá desenvolver novos programas ou ele vai lá aprender a invadir novos programas. Então, seja um hacker do bem, seja um usuário de droga do bem. Começa a canalizar as suas características boas para fazer coisas boas. Escolha poder, se tornar um superpoder. Crie um superpoder. Né? A gente tem o Clark Kent aqui e você tem que entender que tem que ter um superpoder para você conseguir vencer e desvencilhar novos caminhos e novas coisas. A gente precisa encerrar, porque senão vão matar a gente, que hoje a gente já estourou o dobro do programa. Eu falei pra assessoria, cara, eu fico, ó, eu falo 3 horas, cara. E se deixar nós aqui 24 horas. Eu nem contei minha história. Madrugadão, minha história. Madrugadão de live. Eu quero que você encerre esse programa falando a frase de Napoleão Hill, que eu entendo que talvez ela seja o destravar do início desse novo André. Por quê? Conta aí pra galera. Bom, o que eu vou te falar aqui é uma adaptação da frase de Napoleon Hill, que tem em praticamente todos os livros dele. Se você for ler o Atitude Mental Positiva, o manuscrito, que tem lá quase 800 páginas, você vai encontrar a frase original. Eu estou falando a linguagem aqui para as pessoas das quais eu cuido, que passam pelos desafios das drogas. Em toda a adversidade, em toda a fissura, em toda a vontade de uso, em toda a frustração que você tem, há em si uma oportunidade de desenvolvimento equivalente ou superior a isso que está passando. Ou seja, quanto maior a intensidade do teu tombo, ou das tranqueiras que estão passando na sua vida aí, há uma oportunidade de desenvolvimento superior ou equivalente. É como se você estivesse no gráfico. Você está no gráfico de performance aqui no 10%, você não olha por 10%, você tem que olhar para cima. Cara, eu tenho 90% de margem de crescimento, tá ligado? Então, se você está aí no fundo do poço, ferrando, já está perdendo tudo, já perdeu tudo, você está lá no zero, talvez o 0,1%. Então, não olhe para o que você está ferrado, cara. Olhe para cima. Eu tenho
quase 100%. Quiçá mais, você vai estourar esse 100% aí, de oportunidade de margem de crescimento em tudo, em as áreas da vida. Áreas da vida tem a questão da sobriedade, tem a questão de desenvolvimento intelectual, de balanceamento emocional, de família, de finanças, de lazer, enfim, relacionamento amoroso, espiritualidade, hobbies, diversão. Caramba, tem tanta coisa. É igual o pingo d'água. Você já soltou um pingo d'água? Ele vai reverberar um outro pingo d'água praticamente da mesma altura, porém, além de um novo pingo d'água, ele vai reverberar outras ondas também no oceano. Galera, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse conteúdo com quem faz sentido para vocês. Vocês vão ver mais o Andrezão aqui. Fica tranquilo, que se a gente estourou o tempo hoje, a gente tem mais programa para estourar. Valeu, galera. Abraço. Falou. Valeu.